O sacerdote que pulou no poço. Era uma vez um sacerdote intolerante, de barba grisalha e expressão dura, que possuía um templo, intransigentemente dogmático. Fora assim treinado por seu mestre arrogante, já falecido. Depois de adquirir o próspero templo de Sabramati, atribuiu toda a sua sorte à graça do antigo mestre e jurou adestrar seus discípulos numa disciplina férrea que não admitia desobediência. Diariamente fazia discursos aos frequentadores do templo, com voz retumbante, e induzia-os a obedecer-lhe. Recorrendo aos poderes de sua imaginação, retratava as chamas do inferno consumindo os desobedientes e rebeldes espirituais. Ignorante que era, não admitia ser questionado em suas crenças e ensinamentos. Não gostava de discípulos inteligentes, pois sentia que seu dogma se derretia como manteiga ante a chama daquelas mentes brilhantes. Como esses discípulos vissem claramente sua alma estéril, o mestre os chamava de infiéis. De alguma maneira, conseguia atrair multidões, distribuindo generosamente comidas e doces a todos os membros de sua congregação. Os inteligentes iam lá mais para comer do que para ouvir os sermões agressivos do sacerdote. Os ignorantes, dando asas às emoções e revelando grande apetite, ficavam satisfeitos quando matavam a fome com mantimentos doados pelo sacerdote. O sacerdote tosco tinha magnetismo suficiente para atrair um grupo de iletrados, fanáticos, que sempre concordavam com ele, não hesitando em atirar pedras dogmáticas contra os sábios e em sepultar, no silêncio da morte, quaisquer indícios de lucidez. Aos poucos, o sacerdote foi se tornando líder orgulhoso de um bando de idiotas que só sabiam repetir o que ele dizia. Certa vez, seus estudantes perguntaram: Honorável sacerdote, poderias ensinar-nos o modo certo de orar e o método infalível para fazer contato com Deus? O sacerdote, ciente de que suas palavras não seriam postas em dúvida por aqueles seguidores cegos e submissos, respondeu: Meus filhos, leais e amados pelo céu, isso é fácil. Vou ensinar-vos a orar e a entrar em contato com Deus, desde que façais exatamente o que eu fizer quando começar a falar. Hosana, aleluia! Que o céu abençoe nosso grande sacerdote mestre. Juramos solenemente fazer exatamente o que fizeres, até o dia do juízo, se te dignares a nos ensinar. O sacerdote concordou. Está bem, filhos. Segui-me ao templo e sentai-vos à minha volta, para fazer exatamente o que eu fizer. O sacerdote sentou-se numa almofada, no meio do templo, então parcamente iluminado pelo sol da manhã. Os estudantes, intoxicados de dogmas e cheios de devoção, acomodaram-se em volta dele, prontos a imitar o mestre sacerdote. O sacerdote recomendou: sentai-vos eretos. Os 200 devotos repetiram: sentai-vos eretos. O mestre, ante essa inesperada exibição de idiotice, olhou ao redor. Os discípulos fizeram o mesmo. Aborrecido, o mestre sacerdote endireitou-se, furioso, cerrou os olhos e orou: Ó Espírito, ó Senhor benigno. Os discípulos se endireitaram também e gritaram em uníssono: Ó Espírito, ó Senhor benigno. O sacerdote exclamou de novo: Senhor benigno do universo, abençoa-nos com o conhecimento que nos permitirá
obedecer tacitamente o nosso mestre. Os estudantes, com devoção cada vez maior, repetiram essas palavras. O sacerdote notou uma leve brisa que entrava por uma janela do templo e experimentou uma sensação desagradável e irritante na garganta. Antes que pudesse dizer mais uma palavra, começou a tossir. Os discípulos tossiram também. O mestre mal se continha diante do comportamento ridículo de seus alunos, resultado de um treinamento precário. E quando tossia e espirrava, eles espirravam e tossiam com o maior estardalhaço. O mestre, pálido de raiva, gritou: "Calai-vos, idiotas! Chega de tossir! Chega de me imitar!" E os discípulos retrucaram a uma só voz: "Calai-vos, idiotas! Chega de tossir! Chega de me imitar!" O sacerdote, agora rubro de cólera, levantou-se e bradou o mais alto que pôde: "Essa idiotice ultrajante deve acabar agora." Os incomparáveis 200 melhores produtos de seu ensino levantaram-se e bradaram: "Essa idiotice ultrajante deve acabar agora." O sacerdote, desesperado e completamente fora de si, esqueceu a dignidade de sua posição e aplicou uma sonora bofetada em um dos alunos. Os 200 imbecis imitaram-no e começaram a esbofetear-se entre si, sem que o próprio mestre ficasse de fora, até que seus rostos começassem a inchar e a avermelhar como fogo. O sacerdote, em agonia, com o corpo ardendo devido a bofetadas sem fim, correu para fora do templo gritando: "Água! Água!" Os discípulos o seguiram gritando também: "Água! Água!", enquanto continuavam a trocar sopapos. O sacerdote mestre, sem ver outra maneira de escapar, pulou no poço para refrescar o corpo e o rosto. Pode-se adivinhar o que aconteceu em seguida. Os 200 discípulos dogmáticos pularam no poço por cima do mestre, que cumpriu sua promessa, pois todos foram juntos para o céu. O templo e a cidade onde este se situava ficaram livres de 201 tolos que sonhavam com as delícias do paraíso. Esta história mostra que pessoas dogmáticas, infladas de teologia e adeptas de crenças vagas, acabarão afogadas no mesmo poço de ignorância como cegos seguindo um cego. Discípulos ignorantes não devem se agarrar a mestres espirituais ignorantes, já que assim se arrastarão uns aos outros para as profundezas da estupidez. Se você corre o risco de se afogar no poço da infelicidade, esbofeteado pela própria ignorância e pelas ideias tolas que lhe foram impingidas, acorde. É preciso analisar a influência de sua mente inconsciente, propensa a imitações, e que o tortura com uma infinidade de maus hábitos. Você deve saber que os hábitos inconscientes são como bandos de jovens idiotas sempre prontos a imitar o sacerdote do julgamento errôneo. Se sua mente consciente se tornar dogmática e irracional, como o sacerdote da história, então sua mente subconsciente agirá da mesma maneira.